Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that soul sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. Ooh, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Aqui é o quarto. Aqui tem um banheiro. Um espelho, tudinho. Aqui eu já coloquei as coisinhas dela, né? Primeira troca, 2 coeiros e a mantinha. As malas. Aqui é uma cadeira. Bem grandinho. O guarda-roupa também já coloquei nossas coisas. Minha do marido e aqui é dela. E os sapatos ali. O frigobar a gente ainda não colocou nada. Tem que ligar ainda. Aqui tá as lembrancinhas dela. E máscara. Esse aqui é travesseiro e esse já tinha no quarto. Eu só trouxe a manta. E aqui é a vista lá pra fora. Oi, migues, tudo bom? Aqui é Joyce e no vídeo de hoje vai ser o quê? O vídeo mais esperado do ano, o dia mais feliz da minha vida, que é o nascimento da Helena. Então já deixa o like e se inscreva no canal enquanto roda a vinheta. Então, a gente chegou aqui no hospital, né, na maternidade, eram 7 horas da manhã, que era o horário da internação. Daí eu fiz os exames, né, o cardiotoco, fiz a ultrassonografia, né, deu tudo certo, graças a Deus. E aí quando foi 2 horas da tarde, começou a indução, né. Primeiro comprimido, já introduziu, agora daqui a 4 horas a doutora vem de novo reavaliar e colocar outro comprimido, né? Até agora tá tudo tranquilo, não tô sentindo nada de diferente. Tive que ficar meia hora deitada, né, para o remédio fazer efeito e não descer. E é isso, agora às 6 horas ela volta, né, que é o horário que tem que reavaliar. O comprimido é misoprostol. E é isso. Aí até quando eu conseguir vir aqui falar, estiver conseguindo falar ainda, eu venho. Tirei piercing, tirei brinco, cordão, anel, tudo. Agora só esperando a vontade da Helena sair. Acabei de jantar agora. Comi peixe, arroz, feijão e couve mineira. E um mingauzinho de sobremesa.
E é isso, já colocamos o segundo comprimido, era 6 e pouco da tarde e ainda não tô sentindo nada. Tá bem tranquilo até agora. E aí eu tenho que ficar aqui 30 minutos, né, paradinha, deitada, pro remédio fazer efeito. Então é isso. Voltei! Como vocês viram aí, né? A dor chegou e eu não consegui mais gravar nada. Um parto eu já não ia conseguir gravar mesmo por conta que o hospital não deixou gravar. Então não ia conseguir gravar o parto, mas começou a dor muito forte, meio-dia, e aí eu não consegui mais gravar nada. Enfim, sobre a indução, queria tirar uma dúvida. Na minha indução, poderia ter colocado até 10 comprimidos, né? Introduzido 10 comprimidos, sendo que eu só introduzi 4, né? Ao todo, meu foram 4. No dia 10 que eu internei, não senti nada. E aí eu só comecei a sentir no dia 11, depois das 6, né? Por volta das 7, assim, aí começou aquela leve cólicazinha. Por quê? A doutora, ela passou às 6, né? Porque como parto normal, é plantonista, né? Não tem como, não ia ter como, ou por muita sorte, ter o parto com a minha obstetra lá do Rio. Então, virou plantão no dia 11, e aí a doutora que fez o parto, uma das doutoras, né, que foram mais, ela foi lá, me avaliar de manhã às 6 horas e colocar o comprimido, né, que foi o último, 6 horas. Aí ela foi e falou assim, ó, se você não entrar em trabalho de parto até a tarde, a gente vai fazer a cesárea, porque você ficou ontem aqui o dia todo, né, não sentiu nada, e a bebê já tá muito grande. Então, corre o risco da gente também não conseguir fazer o parto normal, né? Eu vou romper a membrana, não era bolsa, era a membrana. E aí eu volto até o horário do almoço. No caso, ela ia voltar às 10, né? Mas ela falou que até o horário do almoço ela ia voltar para me avaliar de novo. Que ela nem ia colocar o outro comprimido, entendeu? Se ela voltasse no horário do almoço e não tivesse em parto normal, em trabalho de parto, ela ia fazer a cesárea. Aí ela falou, ó, vou romper a membrana e se eu fosse você, caminhava, agachava e ir no quarto, né? A gente ficou no quarto até onde deu. Aí foi isso. Ela rompeu, né? Eu fiquei perdendo líquido de pouco em pouco, um pouco de sangue também, pouca coisa. Aí, quando foi 10 e pouco, assim, já começou, né? A dor forte. Tanto que essa cena do chuveiro era já meio-dia e pouco. E tava desesperador de dor. Um desespero, assim, de aquela hora que bate, o desespero que você fala, pra que eu fiz? Por que eu tô aqui? Por que eu não vou fazer cesárea? Né? Que bate o arrependimento. Mas, enfim, o que eu achei muito legal, assim, como o nosso corpo reage, né? Cada etapa do trabalho de parto é uma sensação diferente. Meu Deus, me ajuda diferente, né? Então, nessa primeira etapa do trabalho ativo, né? Meu trabalho de parto durou basicamente 4 horas, né? Porque começou por volta de 11 e pouca, meio-dia, e ela nasceu 4h23 da tarde. Então, durou basicamente aí 4 horinhas, 4, 5 horas de trabalho de parto. Então, acho que não durou muito, né? Se for ver outros partos que demoram bastante, até a própria indução, às vezes 24 horas, né? Que a pessoa fica no médico para fazer a indução, às vezes não consegue.
às vezes um parto natural mesmo, que dura bastante horas. Então, o meu foi um intenso pra mim, né? Até porque eu não tenho noção de como seria um parto natural, normal, sem indução. Então, pra mim foi bem intenso, tanto que durou pouco, mas foi bem intenso. Aí, era uma dor, assim, enlouquecedora, que é aquela dor que das costas pra barriga, da barriga para as costas. Era uma cólica, não é nada parecido com uma cólica de menstrual forte. É uma dor assim que você nunca sentiu na vida. É uma dor do parto mesmo. Aquela dor ali é única e muito intensa. E aí quando foi 2 e pouco assim, 2h40, aí eu fui pra sala de pré-parto, né? Que é essa que eu tô de roupão, que eu apareço na imagem de roupão sentada na maca. Aí já é a sala de pré-parto, que eu tive ela na sala de pré-parto mesmo, não fui nem pra sala de parto. Aí 2 e pouca já era a segunda etapa, né? Que era aquela parte do expulsivo. Não, tem uma parte antes. Talvez expulsivo, né? Que era uma vontade louca de fazer força. Louca. Tanto que eu ia no banheiro, né? Não saía nada e eu sentia aquela pressão, sabe? Sendo que é uma vontade, assim, que tem hora que tu vai... de força mesmo, que dá vontade de você fazer força. Mesmo que você não fizer, a criança vai sair, seu corpo entende isso. Mas o que eu achei engraçado é que nessa etapa já era diferente, assim, eu sentia dor, mas não era tanta dor. E o que vinha, a maior sensação, assim, que exalava, era essa sensação de força, de fazer a força, né, pra ela sair. E aí... eu falava de eu quero fazer o cocô, a força de fazer o cocô, ela deve estar saindo, a minha filha está saindo, eu desesperada, com medo, e eu falava para ele chamar a doutora, aí a doutora foi lá, ela falou, você tá com 7 centímetros ainda, falta bastante e tal, 3 e pouca da tarde, falta bastante, e falou para ele assim, se ela sentir vontade de fazer cocô, você me chama, porque aí já é a hora dela, do expulsivo, né, dela sair. E ele não falou nada, que eu já tava com vontade, né, de fazer cocô, de fazer força, eu já tava fazendo. Aí eu falei, poxa, Djalma, eu não falei pra você que eu tava sentindo vontade de fazer cocô? Ele, calma, Joyce, mais um pouquinho, eu vou chamar a doutora lá. Aí a doutora queria que eu ficasse sentada, deitada na maca, sendo que eu não queria ficar deitada na maca, porque na minha cabeça a gente faz cocô sentada. Então, eu tinha que ficar sentada, eu não conseguia ficar deitada. Ou de cócoras, né? Na maca, ou de bruço, que eu ficava de 4 apoio, agarrando na maca, que era as posições mais... menos dolorosas ali no momento. Eu não conseguia ficar deitada, porque a vontade de fazer força, né? Aí, falei, não tô aguentando, ela vai sair, minha filha vai sair. Eu botava a mão assim, muito sangue. Aí eu falei, chama a doutora. Aí quando chamou ela, né, que já era 3 e pouca, 4 horas. Acho que nem era 4 horas, sei lá. E quando ela chegou, ela falou, nossa, você tá com 9 centímetros. Isso pouco tempo, né? De 3 horas. De 3 e pouco até, sei lá, 4 horas, não sei. Perdi um pouco da noção do tempo, né? Mas pelo vídeo que eu tô na sala de pré-parto, tá? Era 5 para as 3. Então, era basicamente umas 3 horas, né? Ela nasceu 4h23, então deveria ser quase umas 4 horas. Aí ela, não, já tá saindo ela, 9 centímetros e tal. Aí eu falei, eu queria sentar e tal. Ela me deu um banquinho pra sentar no chão. Ela forrou o chão com lençol, né? Ficou uma deitada, a outra ficou me olhando, Djalma atrás de mim, porque eu tinha que fazer força, né? E ele era meu encosto. E eu fazendo força ali num banquinho, era tipo um C o banquinho, né? Aí eu encaixei bem aqui assim e dentro não tinha nada. Era só banco, só assim, igual um C mesmo. Aí ela falou, ela já tá no canal, começa a fazer força e tal. Aí fazia força, aí ela coroava e voltava. Aí nessa parte, eu já não estava mais tendo muita contração.
Então eu não fazia muita força. Ela, ó, tá espaçando muito as tuas contrações, tipo, 5 minutos, né, que tá durando, tá retardando, porque você tava bem e agora tá de 5 minutos. Ela já tá no canal, então pode ser que aconteça alguma coisa, eu vou te colocar no soro, né, que é a ocitocina. Aí eu, tá bom, colocou, aí veio de novo, né, as contrações, vontade de fazer força. Aí ela, vamos pra maca. Uma maca que eu não tava deitada, meio inclinada assim. Aí botei o pé, tem foto, eu vou botar aqui a foto. Botei o pé assim pra cima, né, onde eu empurrava, aí veio uma médica. Tava aqui editando o vídeo e vi que esqueci de falar a última parte do trabalho de parto. Então vamos lá recapitular. A primeira são os pródomos, né, que eu acho que eu não tive. Já fui pra parte ativa na segunda parte, que é a parte ativa. O expulsivo, né, que eu já falei pra vocês, e na parte que ela tá saindo, que é a última parte, que diz que é o círculo de fogo, né, esse que eu esqueci de falar pra vocês. O círculo de fogo acontece real, e acontece muito. É assim que a criança, ela tá coroando já ali, né, a cabeça dela na parte da vagina, já no finalzinho. E é uma queimação, que é uma loucura. É um círculo de fogo mesmo. Então, queria vir aqui falar sobre vocês isso que eu tinha esquecido e fica aí com o restante do vídeo. Né, onde eu empurrava, aí veio uma médica com lençol. Ela passou aqui por trás dela o lençol e me deu para eu puxar. Ela falou, ó, quando vir força você puxa e empurra o pé. Só que nessa hora eu já tava exausta, né? Exausta. E aí eu tava fazendo força pra trás, né? Fazia força e empurrava minha cabeça pra trás. Aí a doutora falou, ó, tá fazendo errado. Pediu pro meu marido ficar atrás de mim e falou, quando ela fazer a força, você empurra a cabeça dela pra frente, que tem que bater aqui no peito. Aí ele empurrava minha cabeça. Aí fez umas 2 forçonas dessa e a Helena nasceu. Um alívio, né? Aí ela nasceu e tal. Eu tive laceração grau 1, que era só a mucosa ali, né? Acho que eu levei uns 3, 4 pontos no máximo. E ela falou que foi na hora que passou os ombros, né, da Helena, que deu essa laceração. E aí depois saiu a placenta, depois, sei lá, de uns 5 minutos. E aí começou um problema, por quê? Quando a placenta saiu, jorrou um sangue, assim, um jato de sangue. Em cima da doutora até. Parecia que tinha ligado uma torneira de sangue, assim. Aí eu comecei a passar mal. Fiquei muito fraca, porque eu não tinha almoçado, né? Porque como a parte ativa do trabalho de parto começou na hora do almoço, eu não almocei. Só tomei café, então eu já estava sem comer, já estava cansada, né, do dia fazendo força, aquele cansaço, né, do trabalho de parto. E aí eu passei mal, vomitei, desmaiei. 2 vezes tive que tomar 3 bolsas de soro para poder, né, uma com glicose, a outra com outras coisas lá que tinha, minha pressão baixou, depois tinha que tomar outro soro lá que eu não lembro qual era. E aí eu fui para nosso quarto, já era quase 8 horas da noite, né? Eu tive ela 4, só fui me recuperar às 8, foi quando eu tive uma melhora, mas eles me levaram de maca mesmo. Eu não consegui ir de cadeira de roda, porque toda vez que eu levantava da maca, eu desmaiava. Aí eu fui na maca mesmo pro meu quarto. Também não consegui levantar para tomar banho no dia, só fui tomar banho no outro dia. Tava muito fraca. Perdi muito sangue. E foi isso. Foi, assim, um parto muito legal. Assim, legal depois que passa, né? Toda hora tem que parar o vídeo. Tem a pessoinha que grita por mim, né? Então é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda lá no Instagram. Deixei aí no início tudo o que eu consegui gravar. Me perdoem, mas foi o que eu consegui. E
É isso, tá? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!